Como os irmãos bem sabem, mas para orientar aqueles que nos visitam, durante esse mês de agosto, os 3 primeiros domingos, nós dedicamos a orientar a igreja sobre um sermão doutrinário referente ao oficialato do diácono e oficialato do presbiterato, né? Então, o ofício presbiterial e o ofício diaconal. E isso se faz em necessidade da eleição que nós teremos em breve para novos oficiais. E nós falamos 2 vezes sobre isso, cumprindo então o artigo 111 da nossa Constituição, se não me falha a memória. E hoje nós estaremos falando sobre as qualificações para o oficialato. Quais são as qualificações necessárias para o diaconia e para o presbiterato? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, nós estaremos fazendo leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 12. Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja responde com a leitura dos números pares. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Da mesma forma, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, eis aqui a Tua palavra diante dos nossos olhos, palavra tão viva e poderosa. Pedimos que o Senhor nos oriente e nos instrua, segundo bem lhe apraz, para a Tua glória e honra. Usa então o Teu Santo Espírito, tanto na transmissão quanto na recepção da Tua palavra. Que aprendamos e venhamos a viver o que aquilo está sendo apresentado, em nome de Cristo Jesus. Amém. O reverendo Boanerges Ribeiros escreveu um livro chamado O Senhor que se fez servo. Neste livro há um parágrafo onde ele afirma que a igreja resulta de uma ação especial, não rotineira, de Deus entre os homens. O que organiza a igreja, o que faz dos indivíduos de outra forma dispersos uma comunidade, é a presença permanente de uma pessoa certa e determinada, o Santo Espírito Divino. É este mesmo Espírito, ou como diz Boanerges, o Santo Espírito Divino, que nos vocaciona, que nos chama, a quem distribui os talentos que são necessários para que a gente venha a atuar sobre a igreja. Em Efésios, no capítulo de número 4, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo trata da unidade da igreja dentro dessa variedade de funções, mostrando que o segredo do bom funcionamento do corpo é a utilização de todas essas partes.
organicamente, então, cada membro, por mais insignificante que nos pareça ser, ele tem um papel importante a ser desempenhado dentro deste equilíbrio, dentro deste organismo, desse corpo que é a igreja do Senhor. Paulo, então, aqui, quando ele chega no capítulo de número 3 de 1 Timóteo, do versículo de 1 até o versículo de número 13, nós lemos até o 12, ele está falando exatamente disso, dessa distribuição que o Espírito Santo faz, ao separar, ao selecionar, ao capacitar alguns, para que possam exercer o oficialato dentro da igreja. O oficialato não é uma escolha humana, não é uma escolha do homem, não é uma escolha da nossa preferência, mas o oficialato é uma escolha divina. É Deus quem escolhe aqueles a quem devem estar exercendo o ofício dentro da nossa igreja. Então, tanto o chamamento, quanto a própria orientação, e até ao final a eleição e o empossamento, são obras do próprio Deus sobre a vida da sua igreja, tá certo? É por isso que então Paulo vai dizer aqui, vai começar iniciando as suas orientações a Timóteo, afirmando que fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. A ideia de episcopato, ou episcopatos no grego, aqui só está sendo uma transliteração, a palavra aqui ela significa superintendência. Aquele que almeja a supervisão, a superintendência, ele almeja uma grande obra, né? E essa palavra almeja aqui, ela tem a ver com desejar, com ansiar, com ambicionar mesmo. É uma boa ambição ter essa realidade. Então, uma vez que a vocação é do próprio Senhor, uma vez que como servo você almeja, você ambiciona esse ofício, isso é algo excelente, que caracteriza, então, a própria ação do Espírito Santo sobre a igreja. Preste atenção, irmãos, quando um membro da igreja, ele olha para o oficialato da igreja, e ele fala, poxa, eu queria estar ali, eu quero servir ali, eu me sinto chamado, atraído por esse ofício, significa que Deus tem derramado a sua graça, através da ação do teu Santo Espírito. É o próprio Deus quem está movendo a igreja, levantando pessoas para que elas possam estar envolvidas nesta obra. Mas é preciso a gente pensar também que se caso na igreja não desperte vocações, significa que o Espírito não tem atuado no nosso meio. Alguma coisa está errada. O normal, o correto, é que pessoas tenham ambições por isso, que tenham desejos por isso, né? Que queiram ser presbíteros, queiram ser diáconos dentro da igreja, queiram oficializar ou trabalhar com ofício dentro da igreja. Este é o ideal, certo? Então nós precisamos primeiramente quebrar uma visão completamente errônea, que é dado às vezes com a ideia da ambição, onde às vezes nós falamos assim, poxa, eu queria estar ali na frente pregando no lugar do pastor, queria muito estar ali junto, ou eu queria estar servindo as mesas, ou eu queria estar atuando junto ao conselho, e aí a gente fala, não, peraí, essa ambição é pecaminosa, misericórdia, tira isso dos meus olhos, tira isso da minha mente. Não, não é. É a ação do Espírito sobre a sua vida, movendo você a perceber a necessidade de servir a igreja, como servo Deus está te movendo a essa direção. Contudo, meus queridos, é importante destacar que pode também haver pessoas mal intencionadas ao almejar o oficialato. Existe sim aquela ambição pecaminosa, aquela ambição egoística, que parte de um coração que é corrompido, que ainda não foi redimido pelo Senhor. Nós podemos citar aqui como exemplo o que ocorre lá no livro de Atos, no capítulo de número 8. Nós vamos perceber que ali, quando Filipe desce a Samaria, para a gente poder entender esse contexto, a igreja foi perseguida, ela foi dispersa em Jerusalém, algumas pessoas descem para algumas regiões e Filipe desce a Samaria, e ali começa-se a pregar o evangelho. Muitas pessoas começam a se converter com a mensagem que é apresentada. Entre elas, nos diz que um certo homem, que tinha a proeminência de ser mágico, chamado Simão, ele também abraça a fé,
conforme o versículo 13 diz da seguinte forma: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então Simão vai de perto ali, caminhando junto com Filipe, extasiado. Que coisa maravilhosa, que coisa linda! Né? Os milagres que estavam acontecendo, os sinais que estavam acontecendo, os prodígios, e ele estava extasiado com isso. E ele próprio, é dito o texto, que ele abraçou a fé. E ainda foi batizado, se tornou membro da igreja. Então, essa notícia chega até Jerusalém. E Jerusalém manda os apóstolos para poder verificar o que estava acontecendo em Samaria. Quando os apóstolos descem ali até Samaria, 2 apóstolos chegam a Samaria, e eles começam a conversar com os irmãos. É dito então que quando eles começavam a impor as mãos sobre essas pessoas que foram batizadas, elas recebiam o Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre o receber do Espírito Santo, mas um outro sinal maravilhoso acontece, né? E quando então ele vê isso acontecendo, quando ele vê que pela imposição das mãos era concedido o Espírito Santo a estas pessoas, Simão ambiciona isso. Ele deseja esta condição, ele queria estar entre os apóstolos para poder fazer desta forma. Mas a ambição dele não é uma ambição sincera, não é uma ambição santa. Ele ambiciona de forma corrupta, de um coração pecaminoso, egoísta, pensando na glória de ser alguém que é usado por Deus. E dessa forma, então, ele vai oferecer dinheiro aos apóstolos para poder comprar essa bênção. Ele chega até Pedro e diz assim: olha, quanto é que custa para que eu também possa receber essa autoridade de poder colocar as mãos sobre os outros para que eles venham a receber o Espírito Santo? Quanto a isso, então, Pedro vai responder: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Versículos 20, 21 e 22. Percebe, queridos? Ainda que essa seja a ação do Espírito e esse desejo seja algo provado foi algo derramado pelo próprio Senhor sobre a igreja, para levantar pessoas que estejam ali dispostas de fato a servir, servos fiéis ao Senhor, é possível que em nosso meio alguns ainda se levantem com um ato egoísta, com a ideia de proeminência para si mesmo, de promover o seu nome, de promover o seu status, de querer alguma coisa em troca, em vez de servir de fato ao Senhor. Os oficiais são chamados para servir ao Senhor, não são chamados para serem vistos ou para serem honrados, são chamados para serem servos fiéis do nosso Senhor. Desta forma, então, Paulo diz: olha, quem almeja isso, uma excelente obra almeja. Quem ambiciona a superintendência da igreja, a supervisão da igreja, uma excelente obra almeja. Contudo, é preciso observar que esse que está almejando, se ele tem as qualificações necessárias para que ele possa estar à frente, uma vez que o próprio Simão ambicionava isso, mas não tinham as qualificações, foram desqualificados diante daquilo que o Senhor apresenta e desmascarado pelo próprio apóstolo Pedro. Então, o que vai acontecer? Paulo, então, vai apresentar aqui, na sua sequência, as qualificações que estes oficiais devem ter, ou as qualificações destes que ambicionam, os aspirantes devem ter, antes de estar no oficialato. Nós vamos eleger oficiais, precisamos de saber se eles têm essas qualificações, para não correr o risco da gente eleger pessoas que não sejam qualificadas, tá certo? Então cabe aqui uma observação: quando os membros da igreja não atentam para essa qualificação que é apresentada, eles colocam a liderança da igreja sobre pessoas que irão prejudicar a obra do Senhor e não honrar o nosso Senhor. Eu não vou detalhar as qualificações que são aqui apresentadas. Se eu for falar de uma por uma, a gente vai ficar aqui
algumas horas para poder falar. Eu quero resumir o que está acontecendo e eu quero incentivar a você a estar lendo essas qualificações, né? E perguntando, quando você estiver lendo, o que é ser irrepreensível, o que significa esposo de uma só mulher, o que é o temperante, sóbrio, né? O que é não dado ao vinho. Você deve de buscar esse conhecimento, porque essa apresentação vai dizer as qualificações desta pessoa para o oficialato. Mas eu quero resumir aqui em 3 pontos, juntar todas essas qualificações e resumir em 3 pontos gerais que são de extrema importância para a nossa observação. A primeira qualificação a ser apresentada aqui é que este que se sente, que ambiciona, que se sente chamado, ele deve de ser homem. Ele deve ser homem. Veja, quando Paulo coloca aqui no versículo 1, se alguém, ele não define, ele não diz que é um homem ou que é uma mulher. Porém, quando ele vai esmiuçar estas qualificações, no versículo de número 2, ele vai dizer, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. No versículo de número 12, ele diz, o diácono seja marido de uma só mulher. Então, tanto o presbítero quanto o diácono precisa de ser homem. Uma mulher não é qualificada para exercer o oficialato dentro da igreja. A mulher tem um papel importante dentro da igreja, mas não um papel de oficialato. Não há espaço nos textos bíblicos para a ordenação feminina. Portanto, queridos, pastoras, presbíteras, diaconisas, estão erradas. Deus não as chama para esse fim. Você pode observar todo o contexto do Antigo Testamento e todo o contexto do Novo Testamento e você não vai encontrar uma orientação para que a mulher exerça um oficialato. Isso pertence exclusivamente ao homem. As igrejas, então, que fazem das mulheres oficiais, que exercem o oficialato feminino, estão erradas. Porque é somente através de uma exceção, somente através do ignorar das orientações bíblicas é que se torna isso possível. Alguns vão argumentar em cima do versículo de número 11, onde vai dizer, desta sorte, quanto às mulheres é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E vai dizer assim, olha aqui, pastor, quando Paulo dá as qualificações do presbítero e dá a qualificação da diaconisa, no meio ele coloca as mulheres ali junto às diaconisas. E alguns vão dizer, pelo menos para a diaconisa elas servem. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando nós olhamos o contexto do Antigo Testamento, quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos e percebemos a descrição e o crescimento da igreja, quando nós caminhamos com Paulo nas suas cartas, quando nós vamos para as cartas gerais, você não vai ver nenhuma orientação dizendo que a mulher deveria pelo menos ser diaconisa. Não há essa orientação. Quando você vai para o contexto histórico da igreja, dos pais da igreja, não há essa orientação. Então, o que exatamente Paulo está dizendo? Paulo aqui está falando de mulheres que estão auxiliando os diáconos da igreja. São mulheres que foram chamadas pelos próprios diáconos para poder auxiliar o diácono no seu trabalho. Essas mulheres que são auxiliadoras dos diáconos deveriam de estar sim. Talvez fossem as esposas dos próprios diáconos, ou mesmo outras irmãs, mas elas não são diaconisas, muito menos presbíteras. Nós vamos ler em Atos, no capítulo 9, no versículo 36 a 39, o relato da irmã Dorcas. O texto nos diz que essa mulher se dedicava à caridade. O versículo 36 diz que ela era notável pelas suas obras e esmolas que fazia. Ela era reconhecida pelo seu ato de caridade. Ela estava auxiliando os diáconos nessa função. Não há nenhuma menção de que Dorcas era diaconisa, mas que ela estava exercendo um papel de caridade. As mulheres recebem dons, recebem talentos, mas elas não são vocacionadas ao oficialato. Perceba isso. Não há um chamamento interno para o oficialato. Não impede que elas tenham dons e que elas exerçam os seus dons dentro da igreja. Mas o chamado ao oficialato jamais poderia ser. Porque se o Espírito Santo chamar uma mulher, ele está contradizendo as Escrituras. Ele está contradizendo as Escrituras.
Então ela não deve, de forma alguma, estar dentro desse contexto. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, entende o valor e a força da mulher feminina. Nós entendemos o poder que ela tem, mas nós seguimos aquilo que as Escrituras dizem. Nós reconhecemos o que acontece na modernidade, mas nós seguimos as orientações da Palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Nós praticamos aquilo que a Palavra de Deus diz em todo o seu contexto. É por isso que na nossa Constituição, na Constituição da nossa igreja, no artigo 83, na linha X, vai dizer que os presbíteros, quando reunidos em conselhos, ele tem a prioridade ou tem a prerrogativa. São funções privativas do conselho. Observe, são funções privativas do conselho, a letra X. Designar, quando convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas, dos órfãos, dos pobres em geral, para o alívio dos que sofrem. A nossa própria Constituição, ela orienta que o conselho, vendo necessidade, entendendo o que é possível, pode convocar mulheres piedosas para auxiliarem na área da caridade, que é papel do diácono, mas não para exercer o ofício do diaconato. Não para exercer todo o ofício, mas para auxiliar nessas questões, porque cabe a elas, e é bom para elas essa situação. Alguém pode dizer assim, eu queria ajudar, eu quero ser auxiliador. Falamos sobre essa questão do papel da mulher como auxiliadora na escola bíblica dominical. Então, eu quero ser uma auxiliadora, eu quero auxiliar nesse trabalho. Seja bem-vinda, é muito bem-vinda. Vai ser uma grande mão, uma grande ajuda, mas você não pode ser oficial, porque o oficialato é masculino. Não há espaço em nenhum texto bíblico, em um local, em que isso dê a você a superintendência da igreja. Então, a primeira qualificação de um aspirante é que ele seja homem, tá certo? A segunda qualificação para o exercício do oficialato é que ele seja um modelo do rebanho de Cristo. Os versículos de 2 a 12, vai apresentar qualificações para o diácono e qualificações para o presbítero, ou para o presbítero e para o diácono. Essas qualificações aqui, essas coisas que são faladas sobre ele, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, ser alguém não dado muito ao vinho, ou que não seja dado ao vinho, que não seja uma pessoa neófita, iniciante, sem uma grande experiência, que seja alguém com experiência. Toda essa situação que é apresentada, todas as qualificações para o presbiterato e para o diaconato, você percebe, você pode observar que são qualificações de um crente fiel. Não tem nada demais aqui. O que é pedido aqui, você vai encontrar em toda a Bíblia sendo pedido para um crente fiel, para um servo piedoso, que tenha um bom testemunho dentro da igreja e tenha um bom testemunho de fora, com aqueles que estão de fora. Tá certo? Não há nada de especial, de excepcional aqui, tá certo? Isso é feito isso. Entretanto, todavia, Paulo está dizendo que essas qualificações, elas devem ser evidentes na vida do aspirante. Você deve olhar para o irmão e dizer, esse irmão tem uma vida piedosa, eu consigo perceber. As pessoas lá fora conseguem ver que ele é um irmão piedoso. Se ele não tem esse testemunho externo, ainda que a piedade seja algo interno, mas se ele não tem esse testemunho externo, ele não deve concorrer, ele não deve de estar lá, ele não deve de funcionar dessa forma, deve então antes buscar fazer isso, deve antes buscar esse aprendizado, essa direção e essa vida piedosa, né? Ele deve de buscar esse contexto sobre a sua vida. Percebe, queridos? Primeira coisa, a primeira qualificação precisa de ser homem. A segunda qualificação é alguém piedoso. É alguém que a igreja conhece como um homem piedoso. Às vezes nós erramos, achamos que precisamos de um bom administrador para a igreja. Às vezes nós achamos que precisamos de um bom servente para a igreja. Pessoas com braços fortes, que trabalham, que se envolvem. Às vezes nós pensamos que precisamos de pessoas que sejam assíduos em todos os trabalhos da igreja. Não, nós precisamos de homens piedosos, tementes a Deus,
homens que se importam com a palavra do Senhor, homens que se debruçam em cima da palavra, que são homens que são de oração, homens que são cordatos, homens que você olha e observa que na sua vida, aqui ao redor, você fala, esse é um crente. Esse é um crente. Lá fora as pessoas olham para ele e falam, ele é crente. Aqui dentro da igreja as pessoas olham para ele e dizem, ele é um crente. Então alguém que não tenha uma vida piedosa evidenciada dentro da igreja, entre os irmãos, não deve ser um oficial. Mas se você ambiciona isso, busque a vida piedosa. Busque a vida santa. Busque demonstrar que você é essa pessoa. Não tem nada de errado. Você deve de buscar fazer isso. Mas entenda, se você vai escolher alguém, não escolha pela preferência, pelo gosto, porque você acha que fulano é um bom administrador, ele é um bom servente, ou ele é um bom trabalhador, você acha que ele é uma pessoa bem presente, escolha ele pelo fato de que ele tem uma vida de fato piedosa, voltada para o Senhor, dedicada ao Senhor. Essa é a parte mais importante. Essa é a parte mais importante. É por isso que na nossa Constituição, no artigo de número 13, parágrafo 2º, nos diz da seguinte forma: para alguém exercer cargo eletivo na igreja, e aí cargo eletivo é o cargo que o conselho elege, professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, líder de louvor, membro do ministério de louvor, e aí vai excessivamente. Pessoas que foram escolhidas para a igreja, são nominadas pelo conselho para exercer funções dentro da igreja, funções eletivas, tá certo? Aí ele vai dizer, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Então ele se tornou membro da igreja, é preciso esperar 6 meses para que essa pessoa possa exercer um cargo eletivo, para que ele possa fazer parte da diretoria da SAF, ou exercer um cargo de secretaria na SAF, ou na UPH, ou no IP, ou na UPA, para que ele possa exercer um cargo de professor, para que ele possa estar aqui junto com os músicos no louvor, para que ele possa estar ali na multimídia trabalhando, para que ele possa, qualquer evento, qualquer atividade que ele esteja fazendo, em que ele vai exercer um cargo da igreja eletivo, ele precisa de ter o discurso de 6 meses. Por quê? Porque ele precisa demonstrar a vida piedosa. É o tempo que a gente vai observar e verificar se essa pessoa tem vida piedosa, tem testemunho com os de fora, para que ele possa estar dentro da igreja. Entretanto, há uma observação a mais nesse parágrafo. Para o oficialato, ele vai dizer, para o presbiterato ou o diaconato, o prazo é de 1 ano. O prazo é de 1 ano. Salvo em casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindo de outras igrejas presbiterianas. Então, mesmo que a pessoa seja membro dessa igreja, ela saiu, foi embora para uma outra cidade, para outro estado, foi transferido para uma outra igreja, e aí ela volta para essa igreja, ela precisa de passar 1 ano para que ela possa ter condições de concorrer. Muitos nomes foram indicados de irmãos que a gente percebe como igreja, que a igreja reconhece com o seu chamado, com a sua direção, mas não tem 1 ano ainda. Então eles não podem ser, porque a nossa Constituição diz que ele não pode ser. E quando se trata do presbítero ou de diácono que vem de uma outra denominação, não é a critério qualquer do conselho. É porque geralmente o presbítero e o diácono, ele tem uma proeminência maior. Você sabe da vida do presbítero e do diácono e da atividade dele. Então, se você consegue perceber, se o conselho recebe aqui um irmão que é presbítero e diácono, nós sabemos que a vida dele é uma vida piedosa, ok, o conselho então pode permitir, pode decidir que ele vai concorrer, mesmo ele não tendo cumprido esse período. Mas é preciso que a vida piedosa seja evidente, não é só o fato de ser presbítero ou de ser diácono. Percebe então, queridos, que a nossa igreja ela está preocupada com exatamente isso que Paulo está colocando. Ela está preocupada exatamente com essa vida piedosa, com esse demonstrar em relação a isso. É preciso que a gente olhe para essa realidade. Primeira qualificação, é preciso que seja homem. Segunda qualificação,
é preciso que tenha vida piedosa destacada. Não basta dizer, eu tenho vida piedosa. Eu consigo perceber que você tem uma vida piedosa. Aí nós caímos numa outra questão importante, muito falada nos dias de hoje, e totalmente errada biblicamente. Quando às vezes nós vamos chegar para algum irmão e vamos orientar, aconselhar, direcionar o irmão. E nós falamos, irmão, perceba a sua vida, o seu testemunho, a sua direção. Às vezes nós ouvimos assim, mas a minha vida pessoal, eu sei, eu estou diante de Deus. Você não conhece a minha vida, o particular, o privado meu pertence a mim. Paulo está dizendo que não. Que o privado seu, que a piedade sua pertence ao testemunho público. Que as pessoas precisam de saber que você é assim. Então, quando você comete um ato, toma uma atitude, tem uma ação, faz alguma coisa que vai manchar o Evangelho, você precisa se arrepender. Precisa de reconhecer e voltar atrás e corrigir a sua vida. A sua vida não é particular para que você viva do jeito que você quer. Se você quer servir a Deus, você tem que servir conforme Deus direciona. E as pessoas têm tudo a ver com a sua vida. Principalmente com os de fora. O seu testemunho deve ser impecável. É por isso que nós colocamos também como regra na nossa convocação que as mulheres estejam de acordo com os maridos para que eles sejam um ofício. Primeiro porque eles vão ter uma demanda de hora e de carga dentro da igreja que os outros comuns geralmente não têm e precisa de entender que vai haver um sacrifício do lazer, de horas com a família para fazer isso. Mas depois, para que ela possa dizer, olha, o meu marido não é essa coisa toda não. Eu acho que não é bom ele ser agora um presbítero ou um diácono, porque ele tem algumas coisas na vida dele que precisam de ser consertada. Precisamos de agir sobre a vida dele. É bom a gente pensar sobre isso. É bom a gente pensar sobre isso. Porque essa pessoa vai estar servindo o Senhor. E ela deve evitar o desserviço através do mau testemunho e de uma vida que não é condigna com a vida do Evangelho. Em primeiro lugar, seja homem. Em segundo lugar, piedoso, fiel, testemunho, exemplo dentro da igreja. Terceiro lugar, ter distinção do chamamento. Observe, queridos, que Paulo vai dizer assim, aquele que ambiciona, aquele que aspira à superintendência, o episcopato. E aí, quando ele usa a palavra superintendência, rapidamente nós vamos atribuir isso ao bispo ou ao superintendente. Que a palavra bispo aqui é o superintendente. Que é a mesma palavra intercambiada no Novo Testamento para presbítero, que significa ancião. E no Antigo Testamento é usada a palavra ancião. Tá certo? Então, a ideia é assim, não, Paulo está falando daqueles que aspiram a ser presbíteros. Não. Superintendência tem a ver com o oficialato, tanto presbítero quanto diácono. Por quê? Você vai observar que mais abaixo, no versículo de número 8, Paulo vai dizer assim, semelhantemente, igualmente, da mesma forma que é o bispo, é o diácono. Percebe? Então, a superintendência que ele está falando aqui se refere tanto à ação do diácono quanto à ação do presbítero. Mas ele distingue entre o oficialato do presbítero e o oficialato do diácono. Tá certo? Então, entre o oficial presbítero e o oficial diácono, ele distingue. Porém, ambos ambicionam, ambos exercem uma função de superintendência. Estávamos hoje conversando após a nossa EBD com alguns irmãos que se sentem ambiciosos a este cargo, que foram indicados pela Assembleia e aceitaram concorrer. E houve uma seguinte pergunta, nós estávamos falando sobre os diáconos, nós falamos assim, na nossa igreja, o diácono ele é responsável pelo patrimônio da igreja. Aí um pulou assim, peraí, mas que negócio é esse aí? Ele é responsável pelo patrimônio da igreja, ele deve dar conta do patrimônio da igreja. Mas ele não dá conta de tudo, né? Ou seja, do copo ao templo, tudo está sob os cuidados de manutenção do diácono. Ele fala, mas ele não dá conta disso.
Quantos itens tem na cozinha? Quantos itens tem na escola bíblica dominical? Quantos itens tem aqui no departamento de música? Né? Como é que a gente vai saber de tudo isso? Aí eu falei, não, a função dele não é ele dar conta especificamente, ele é responsável. A função dele é superintender aqueles departamentos que estão sobre isso. É por isso que quando você pede alguma coisa à igreja, pede para usar o templo, ou usar uma sala, ou você pede para usar algum material, e às vezes você liga para mim e fala assim, liga para o diácono. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade. Eu não posso passar por cima da autoridade. A autoridade é do diácono. Aí ele vai colocar você a par disso, do que tem que ser feito. Não adianta você ligar para o conselho, não adianta você mandar carta para o conselho, não adianta você ligar para o presbítero, não adianta você chamar o pastor, é o diácono. Ele é responsável, ele superintende tudo isso. Ele cuida, perceba então, essa porção do ofício dele. E nós vimos isso na semana passada, quando nós falamos sobre o oficial diácono, o oficialato diaconal, o ofício diaconal. Nós vimos isso quando mostramos ali que o diácono, ele nasce de uma necessidade do presbítero. Quando os apóstolos chegam para eles e dizem assim, não é conveniente que nós deixemos a palavra e a oração para servir à mesa. Então escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito para que eles possam se dedicar a isso. E ali há um jogo de palavras no original, que vai dizer assim, nós vamos servir a palavra e eles vão servir a mesa. Ministério da palavra e ministério da mesa. Entende? Então, eles têm a mesma função. Eles são aqueles que estão agindo nesse meio, nessa direção. O ministério da mesa não substitui o ministério da palavra. Nem o ministério da palavra dispensa o ministério da mesa. Ambos são necessários dentro da igreja. E os diáconos têm essa função. Então, ele também superintende a igreja. Ele é um diretor, ele é um superintendente em áreas da qual o conselho não superintende. A função do conselho é superintender em relação à palavra, à vida espiritual. E os diáconos são chamados para superintender na prática, na ação das coisas da igreja. Para fazer então essa distinção das qualificações, você vai perceber que Paulo coloca basicamente a mesma coisa entre o ofício do diácono e o ofício do presbítero. Se você pegar ainda Atos 6, você vai perceber que é a mesma coisa que um e o outro deve ter como testemunho pessoal. Porém, há uma distinção no ofício. Com relação ao presbítero, versículo 2 vai dizer que ele seja apto para ensinar. Observe aí. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A ideia aqui, a palavra aqui significa com habilidade para o ensino, com a aptidão para o ensino. Portanto, o aspirante ao presbiterato, ele precisa de ter um compromisso com a palavra. Atos capítulo 20, versículo 20 a 27, Paulo vai dizer sobre isso. E dedicação profunda em aprender e ensinar. 1 Timóteo 5, versículo de número 17. O presbítero deve ser um estudioso que se esmera sobre a Bíblia para aprender a palavra do Senhor. Deve ser alguém que ensine pela palavra, pela realidade, que busque conhecimento para trazer instrução à igreja. Agora, é importante orientar que não é necessário que ele seja um mestre em teologia. Não precisa de ser um mestre em teologia. É para isso que existe o docente. O presbítero docente, que é o pastor. É minha função ser o mestre em teologia. Mas o presbítero, ele precisa de afirmar e defender as doutrinas bíblicas. Ele precisa de ter conhecimento dos símbolos de fé da igreja. Ele precisa de ter também a habilidade para o ensino e para a pregação. Ele não precisa necessariamente ser um bom pregador, mas ele precisa de ter essa habilidade, precisa de ter esse desejo. Você quer ser presbítero? Perceba, você precisa de querer aprender a pregar e a ensinar. Precisa de ter esse desejo de estar à frente. Eu não me sinto à vontade à frente. Pense bem se Deus está chamando você para esse ofício. Ele precisa de ser apto para o ensino.
O princípio de Paulo é muito simples. Se um membro da igreja não tiver evidenciado a habilidade no manuseio da palavra, ele não está apto para ser presbítero. Ele não está pronto. Ele pode até ambicionar, mas ele tem que buscar essa prontidão para que ele venha a ser presbítero. Como é que o irmão vai evidenciar isso? A gente percebe num estudo dirigido, seja na quinta-feira ou na escola dominical, a participação do irmão na pregação, na leitura, na meditação, nos argumentos que são apresentados. Você vai falar assim, essa pessoa ela tem uma aptidão para o ensino. Ela tem uma facilidade, ela tem um desejo, ela quer se envolver com isso, né? Quando há necessidade de fazer as coisas e não se sente muito envergonhado em estar à frente, vergonha todo mundo sente, né? Intimidade todo mundo sente. Até eu tremo quando subo aqui em cima, e eu já estou há 30 anos fazendo isso. Mas é importante que a pessoa se sinta seguro para fazer isso. Ah, quer dizer então que se ele não faz isso, ele não está sendo chamado? Não, está dizendo que ele não está apto agora. Ele deve buscar esse preparo para que ele esteja apto. Ele deve de buscar isso. Ele precisa de evidenciar isso na igreja. Meu irmão, quando você for votar, observe isso. Essa pessoa a quem você está elegendo, ela tem aptidão para o ensino, ela tem essa condição, ela tem essa disposição e tem essa habilidade para o ensino. A distinção do chamamento para o oficialato deve ser distinto na aplicabilidade da vida da pessoa e naquilo que ele vai exercer. Ele vai servir a palavra. Ele não vai servir à mesa. Um grande erro nosso. Nós achamos que precisamos de presbíteros bons administradores. Nós precisamos de presbíteros que tenham vida piedosa e que sejam pessoas dedicadas à palavra. Ele precisa sim ter algumas funções de administração, mas é mais fácil você aprender a função de administração com os regimentos e os mandamentos e a constituição da igreja, do que você despertar uma vocação que não tem. Então é importante a gente observar essa questão. Um diácono é alguém, um presbítero é alguém que se dedica a isso. Mas e quanto aos diáconos? O versículo 10 vai dizer: sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diácono. Perceba que Paulo não fala isso para o presbítero, ele seja experimentado, mas fala para o diácono. Por quê? Porque, queridos, o diácono tem como serviço a mesa. A ação do diácono é prática. Ele vai ter atividades que precisam de ser evidenciadas pelo serviço. É alguém que está ali na porta, é alguém que está disposto a abrir a igreja, é alguém que está disposto a cuidar das coisas, a zelar pelo patrimônio, é alguém que você percebe que ele está envolvido nas coisas, que se preocupa com a beneficência, com as pessoas que são necessitadas da igreja, é alguém que está sempre trabalhando. Então ele precisa de ter essa aspiração, o aspirante ele precisa de ter essa visão, né? Como que nós podemos escolher alguém para uma tarefa que exige força, dinamismo, proatividade, sabedoria, moderação, discernimento nas ações, sem saber que ele é capaz de fazer isso? Nós precisamos de saber que ele é capaz. Então ele precisa de ser experimentado. É por isso que existe o aspirante ao diácono. Não é que uma pessoa que está na igreja não possa ser eleito, mas ele tem que dar essa evidência. Então, a igreja o que faz? Ela chama, convida as pessoas assim, ajuda os diáconos, envolva. Quando o diácono chama você, para você se envolver, você não precisa de ser diácono para você exercer o ofício do diácono, assim como você não precisa de ser presbítero para você ensinar ou para você poder falar da palavra do Senhor. Mas você precisa de ser visto como alguém ativo dentro dessa situação, porque corre o risco de você colocar alguém que essa pessoa não tem essa atividade, vai prejudicar toda a ação da diaconia. Então, tanto o presbiterato quanto o diaconato exige especificações. Aonde você se encaixa? Não são ofícios menores, não são ofícios de escala, onde eu tenho que ser primeiro um e outro, como em algumas igrejas fazem. São ofícios iguais, porém diferentes na sua aplicabilidade. Exercem a mesma superintendência com áreas diferentes. Tira da mente a ideia de que o diácono é aquela pessoa que vai ali só servir. Ele está servindo, superintendendo a obra. Superintendendo a obra, se envolvendo com essas questões, se envolvendo com essa realidade. Meus queridos,
devemos entender que essa escolha, acima de tudo, é a escolha do Senhor. Mas é preciso que a gente esteja atento, porque entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas não se misturam, mas não se anulam. Elas não se misturam, mas não se anulam. Nós podemos fazer escolhas erradas e colocar pessoas em locais errados, por não atentarmos para a palavra do Senhor. Nós precisamos de estar atento a esta realidade. Devemos escolher estes homens que demonstram em sua vida, desde agora, as qualificações apresentadas. Sejam exemplos de vida piedosa e demonstram dons e talentos próprios para o ofício. Pessoas piedosas e que demonstram dons e talentos para o ofício. Palavra, ensino, aptidão para isso. Gosta de teologia, quer aprender teologia, quer saber, principalmente no mundo de hoje. Principalmente nesse ataque que a igreja está tendo, em que a apologética se faz mais necessário, em que nós estamos sendo solapados com investida pesada contra a igreja. Nós precisamos de mais homens que estejam dedicados à palavra, que tenham conhecimento e possam defender a sua fé à luz da palavra, firmados na palavra. Precisamos de pessoas assim. Mas nós precisamos também de pessoas que estejam aptas a fazer o restante da obra junto, para que a igreja caminhe e se fortaleça cada vez mais. Deus chama, Deus qualifica, Deus derrama os seus dons e nos coloca nessa condição. E coloca sobre nós, sobre o nosso coração, a ambição. Talvez você esteja olhando e falando assim, poxa, eu queria tanto ser, mas eu não me vejo preparado para determinado ofício. Se você aspira a isso, e isso é com um desejo sincero do seu coração, saiba que Deus o dará a capacitação necessária. O talento já foi dado, você precisa de se envolver. Você precisa de se envolver. Lembra do nosso Senhor Jesus? Ele escolheu os seus discípulos. Aqueles discípulos viviam com o Senhor dia e noite. O Senhor os instruiu. Depois o Senhor os dispersou para que eles pudessem fazer no momento prático, de 2 a 2. Retornaram. E depois, quando o Senhor morre, ressuscita, e quando Ele é assunto ao céu, o Espírito Santo desce sobre a igreja e a obra então se dissipa. Mas houve o quê? Treinamento, preparo, dedicação. Não basta querer. O ofício exige do oficial dedicação. E exige do aspirante essa dedicação para aprender a fazer e fazer bem feito, para a glória e honra do Senhor. Nós vamos encerrar esse momento aqui, nessa orientação da igreja. E para você que nos visitou nesta noite, que não é membro da igreja presbiteriana, talvez você tenha ficado confuso com o que é colocado, mas é bom você saber que essa igreja tem então regras, tem orientações, ela tem direções, e todas são à luz das Sagradas Escrituras. Somos uma igreja séria que busca servir o Senhor. Eu convido a vir e conhecer melhor essa igreja, saber mais como ela funciona e conhecê-la no seu princípio da palavra. Quem sabe você que está nos visitando não se torne um membro, e quem sabe Deus não o chame para se envolver junto com a igreja, tá certo? Então você está convidado a conhecer a esta igreja. Aos irmãos que são aspirantes, coloque sua vida diante do Senhor, ore, perceba a sua vocação, o seu chamado, perceba a sua qualificação, se esmere para fazer. Se Deus colocou em você esse desejo, tenha certeza que é uma boa obra, mas se esmere para poder fazer da melhor forma. Talvez nesta eleição Deus não o queira colocar sobre este pilar, sobre este local, sobre esta oficialato. Mas você não deve desistir, deve se esforçar para poder atender isso. Uma grande obra, uma excelente obra você almeja, né? Você ambiciona. Para a igreja, fica o alerta. Na escolha, na votação, devemos estar com o coração consagrado, com a vida de oração diante do Senhor, observando aquilo que a Bíblia preceitua, descreve
como necessário para a igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez.